Então tá aí, depois de quase 9 anos como técnico do Liverpool, Jürgen Klopp está indo embora. Esse sim, disse que vai e está indo mesmo. Terminou a Premier League em terceiro lugar, né? Uma campanha bastante digna ainda, que perdeu gás na reta final. O Liverpool chegou a liderar em algumas rodadas, parecia que era uma briga de 3 pelo título que poderia até o final, mas o Liverpool... Várias rodadas, cara. Se você pega na segunda metade da temporada, no segundo turno, digamos assim, o Liverpool foi o time que liderou mais rodadas da Premier League. E nessa última rodada ele venceu aí por 2-0 e foi um jogo que não ficou marcado pelo resultado, né? Ninguém ligava, mas sim pela despedida muito emotiva ali. Enfim, recebeu todas as homenagens possíveis dos jogadores, dos torcedores, deu aqueles murro no ar lá pra torcida comemorar com ele pela última vez, fez discurso, enfim, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, recebeu um baita de um mosaicão da torcida ali em homenagem a ele. E ele tá indo embora depois de conseguir fazer com que o Liverpool retornasse às glórias, né? Um Liverpool que vinha aí numa parte muito complicada da sua trajetória, um time que vinha perdendo competitividade, muitas vezes não tava nem indo pra Champions. E com o nosso querido Jürgen Klopp não só voltou a disputar Champions League com frequência, como foi pra 3 finais. Né, ganhou uma só, entre aspas, mas também saiu de lá com título de Premier League depois de 30 anos de seca e tirando um título do Manchester City, que é mais inacreditável ainda. Impediu um hepta. Impediu um hepta, cara. Olha só que doideira. Se não fosse o Klopp, o City seria hepta. É loucura mesmo. O Klopp também vai embora com Supercopa da UEFA, Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga, Mundial de Clubes. Ele ganhou basicamente um título de cada um que ele poderia, né? E só a Copa da Liga que ele venceu 2. Então fez uma era muito vitoriosa por lá, uma era que vai ficar realmente marcada. É considerado aí já por muita gente top 3 técnicos da história do Liverpool, né? Dependendo de quem tu pergunta aí, mas, cara, foi bem emocionante, né, e eu acho que, assim, o próprio Klopp já brincou nessa despedida cantando a musiquinha dele, só que trocando o nome dele pra Arne Slot, né, que é o técnico do Feyenoord, que se despediu do Feyenoord nessa última rodada aí da Eredivisie, e que já tá fechado com o Liverpool, não foi anunciado oficialmente, pelo menos até onde eu vi ainda não, mas... Anunciado o Klopp, né? Como é que é? O Klopp anunciou, então o Arne Slot tá chegando, é um técnico muito novato, que ainda não... tem uma grande experiência na carreira, apesar de ter feito um trabalho muito bom no Feyenoord. E a gente sabe que geralmente quando as coisas mudam, assim, de um técnico que tá há muito tempo no clube sai, é difícil que o clube consiga manter na mesma toada. Geralmente tem uma queda. Né? Aconteceu com o Manchester United depois do Ferguson, aconteceu com o Arsenal depois do Arteta. Geralmente acontece. Então acho que pode ser uma temporada seguinte, um pouco complicada pro Liverpool. Acho que vai ser uma temporada de adaptação, de mudanças por lá. Mas, de qualquer maneira, se vai um dos grandes, né? E o Klopp falou o seguinte, cara, eu não sei se eu vou voltar a treinar, vai voltar a treinar sim, creio eu. Mas ele disse que vai treinar um ano sabático, vai tirar um ano sabático, pelo menos um ano sem treinar. E que se ele voltar, ele não quer treinar na Inglaterra, porque ele não quer treinar nenhum time que compita com o Liverpool aí, né? É loucura, né, cara? Porque eu acho que quando começou a temporada... Arsenal depois do Wenger, né? Eu falei Arteta, desculpa. Não, quando começou a temporada, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Porque ele só anuncia que vai sair em janeiro, se eu não me engano, né? Parecia que nunca ia acabar essa era do Klopp no Liverpool, parecia que ia ser um Ferguson 2.0. E foi meio que todo mundo foi pego de supetão, foi pego de surpresa quando ele anunciou que ia embora. E chegou, cara, chegou o dia, né? Parecia que nunca iria chegar. Eu, pelo menos, cara, eu sempre falo, eu comecei a acompanhar o futebol europeu com regularidade, acompanhar de verdade, saber o que tá acontecendo em todos os campeonatos, assistir os times... na temporada 15-16, que foi a temporada que o Klopp chegou no Liverpool. Então, assim, eu comecei exatamente no início da temporada 15-16, em agosto. E aí o Klopp assume o Liverpool em outubro. Então, assim, praticamente toda a minha história acompanhando o futebol europeu de perto foi com o Jürgen Klopp sendo o treinador do Liverpool. Pra mim é um fechamento de ciclo incrível, cara. Foi uma história fantástica de se acompanhar. Uma história que no início, cara... acho que ninguém imaginava que seria tão vitoriosa, né? Que seria tão incrível, porque quando você pega o time do Liverpool, quando o Klopp chegou, meu irmão, mas tinha tanto jogador ruim, meu irmão, tanto jogador medíocre naquele time do Liverpool, com o Kloppão chegando. Quando você comparava com o time do Borussia Dortmund dele, porra, era esculacho. Na época, o Liverpool estava em um patamar tão abaixo que meio que era chocante um treinador do nível do Klopp não tentar buscar alguma coisa maior. Não porque o Liverpool não é gigante, o Liverpool é um dos maiores que existem, né? No planeta Terra. Mas, naquele momento, o Klopp, se ele quisesse, ele poderia esperar talvez e ter outras alternativas de clubes que estavam mais
bem colocados pra ganhar títulos, pra disputar, né? E ele acabou escolhendo o Liverpool, teria condições de pegar um trabalho maior naquela época, né? E hoje o Liverpool é uma potência, voltou a ser uma potência, voltou a ser um dos maiores clubes, um dos mais respeitados, um clube onde todo treinador gostaria de ir. Mas antes não tava muito assim, né, cara? Era outros tempos. Naquela época ele nem chegou a tirar um ano sabático, né? Porque ele saiu do Borussia Dortmund em junho de 2015 e em outubro ele já assume o Liverpool, né? Então ele nem ficou um ano parado para pensar melhor, não, vou ver aqui o que é que aparece e tal. Chegou a proposta do Liverpool e ele já topou, né? Ele provavelmente já era um clube ali que ele já tinha uma admiração muito grande. É um clube que canta o You Never Walk Alone, igual o Borussia Dortmund cantava, né? Então talvez ele já tivesse essa ligação. E assim, logo nessa primeira temporada ele já chega na final da Europa League e tal, as coisas vão evoluindo. Pra temporada 16-17 chega o Sadio Mané, vindo do Southampton, uma das grandes contratações da era, Deu bom da era até, Klopp, né? Aí nessa temporada consegue classificar pra Champions. Na outra, ele traz o Van Dijk na metade da outra, né? E o Van Dijk dá um upgrade absurdo. Tanto que o Liverpool chega já na final da Champions, já naquela temporada com o upgrade do Van Dijk. Aí na outra, vem mais 2 grandes upgrades. O Alisson, vindo da Roma, e o Fabinho, vindo do Mônaco. Ali era meio que o Klopp fazendo o Thanos, tá ligado? Ele pegando as joias e colocando na manopla. Cada joiazinha ali era... Esqueci até de falar do Salah, que ele também chegou na temporada 17-18, só que ele chega no começo, né? Então acho que essas foram as joias que ele foi juntando. Mané, Salah, Fabinho, Alisson, Firmino já tava, né, quando ele chega, o Firmino já tava no Liverpool. E com esses jogadores, cara, alguns grandíssimos jogadores, outros mais esforçados do que craques, né, tipo o Henderson. O Henderson pra mim nunca foi um craque, mas foi um jogador que com o Klopp funcionou muito bem. E ele conseguiu montar um dos grandes times do futebol europeu nos últimos tempos, né, cara? Um time que só não foi mais... Eu não vou nem dizer maior, não vou usar esse termo, não. Eu vou dizer só não foi mais vitorioso por causa do City, né? Nos pontos corridos, muitas vezes o que vai separar o campeão do não campeão é um pontinho, cara. É um pontinho, um jogo que você empatou ali, que você deixou de ganhar. Um jogo ali que você perdeu, que não era pra ter perdido. E aí, por causa de um pontinho, em 2 temporadas diferentes, o Manchester City acabou sendo campeão ao invés do Liverpool. Da mesma forma, nas finais de Champions, você pega o Klopp, o Liverpool chega em 3 finais de Champions com o Klopp. Uma é uma final completamente assim, uma bizarrice, do principal jogador do Liverpool ser tirado de campo por causa de um golpe de judô, do goleiro dos caras sofrer uma concussão, entregar 2 gols, assim, é uma série de fatores ali que, meu Deus do céu, parece até roteiro de filme ruim, tá ligado? E na outra, foi simplesmente a maior atuação de um goleiro na história das finais da Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, o Klopp, cara, ele é um cara meio azarado, né? Por incrível que pareça. E ele é muito competente no que ele faz. Assim, o trabalho dele no Liverpool é um dos mais absurdos que eu já vi na minha vida, mas ele é muito azarado por causa disso, né? Porque, realmente, cara, a gente poderia estar falando de um Liverpool tricampeão da Champions e tricampeão da Premier League com o Klopp, né? Seria parada surreal. Ele estaria realmente no patamar do Bobby Paisley ali, do Bill Shankly, quando fosse falar de história do Liverpool. Mas, de qualquer forma, nada disso anula, como eu falei. Por isso que eu usei o termo vitorioso, né? Porque, independente de ter perdido finais de Champions, de ter perdido títulos da Premier League por 1 ponto, para mim o Liverpool foi um dos grandes times do futebol europeu nos últimos 8 anos, graças ao Klopp. É um dos times mais marcantes da história da Liga, né? Porque, diferente do que muita gente aí... Muita gente não, diferente do que algumas pessoas possam vir a pensar, legado, grandeza, não se constrói só com troféus. Muito pelo contrário, cara. Muitas vezes a grandeza no futebol, ela é construída sem nenhum troféu. Marco Reus talvez seja o maior jogador da história do Borussia Dortmund. O cara ganhou 2 Copas da Alemanha lá. Alguém vai questionar isso? Tem jogador aí que tem 5 Champions na carreira. E ele é menor do que jogadores que não tem nenhuma. O Liverpool do Klopp é um dos maiores times da história, sem dúvida alguma. E marcou toda uma geração, né, cara? Quanta gente não começou a torcer pro Liverpool por causa do Klopp? Ele reviveu os caras, né, de certa maneira. A despedida foi bem emotiva, né? Teve vídeos aí mostrando que o Alexander-Arnold tava, assim, com os olhos cheios de lágrimas. O Van Dijk deu um abraço no Kloppão também, bem longo, bem apertado, assim, né? Os jogadores estavam bem... Muitos deles tiveram a vida mudada pelo Klopp, né, cara? O Alexander-Arnold, por exemplo, era um guri lá da base, o Klopp bota, transforma ele num dos melhores laterais do mundo, e quando começa a ter problemas, transforma ele num meia, e ele se reinventa, sabe? O Van Dijk, mesma coisa, né? Um jogador que tava lá no Southampton bem e tal, vai pro Liverpool e vira o que virou, e tantos outros aí que passaram pela mão do Klopp e sofreram
conseguiram coisas boas através das mãos dele, né? O Klopp que é um cara que é muito bom de papo, de relação humana, de gerar, assim, algo positivo entre as pessoas, né? Não só um comandante de jogadores, um cara que manda os jogadores pra campo, mas assim, um cara que é capaz de fazer uma gestão de relacionamento onde as pessoas respeitam muito ele, gostam muito dele, onde supostamente dentro de campo, dentro do vestiário ali, o clima entre os jogadores é sempre muito positivo, a galera é sempre... Ele tem aquele... É que isso aí ficou muito associado com o Filipão, então eu não gosto de usar muito, mas aquele estilo paizão, tá ligado? Então ele é um cara muito, muito brabo assim também. Ele é igual o Joel, pô, fechou o Joel. Cara, acho que era exatamente isso que eu tava querendo dizer. Ele é o Joel Santana alemão, é isso. Não, mas brincadeiras à parte, a gente tem aí um cara que realmente fez história, vai ficar marcado, e vamos ver quais vão ser os próximos passos da carreira, porque o Klopp, ele não é tão velho não, cara. Pra treinador, ele tá muito bem, se liga só, 56 anos, que isso, tem pelo menos mais uns 10 anos aí se ele quiser antes de se aposentar, tranquilamente, tá com energia, tá fazendo um bom trabalho. Se ele quiser assumir no futuro aí não sei, tô chutando, tá? Pinta uma vaga num... O Ferguson se aposentou com 70 anos, tá? Então, se fosse nessa aí, o Klopp teria 14 anos pela frente ainda. Então, se ele quiser no futuro assumir um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique. O Bayern, acho que ele não, cara, porque ele tem essa relação com o Dortmund, né? Mas, enfim, outro time aí, eu tava até vendo uns vídeos engraçados de repente brincar na dele. Itália lá, fazer alguma coisa, não sei, diga. Eu vi uma thread no Twitter com vídeos engraçados do Klopp. Aí tinha um que estavam perguntando pra ele sobre os resultados da Champions. Ele falando assim, não, nenhum resultado nos interessa, mas o Bayern perdeu, né? Ele começa a rir, assim. Tá ele tem essa relação muito forte com o Borussia Dortmund, então com certeza o Bayern acho que ele nunca treinaria, não. Então tá aí, cara, se vai uma lenda, eu adoro o Jürgen Klopp, espero que ele possa voltar a treinar aí, porque ele faz bem pro futebol, na minha modesta opinião, como técnico e como figura humana também, com o seu caráter, com sua personalidade aí, beleza? Também já deixando spoiler pra vocês, vai pintar um vídeo sobre Jürgen Klopp no canal muito em breve, a segunda temporada aí, mas acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essa trajetória dele nos Reds. Pra finalizar, vai fazer falta na competitividade da Premier League, né? E a gente tem o Arteta hoje, né, que tá fazendo frente ao Guardiola. Não sabemos quanto tempo o Arteta vai durar. Não sabemos nem quanto tempo o Guardiola vai durar. Talvez o Arteta não tenha muito tempo de superar o Guardiola, porque o Guardiola vai embora, né? Inclusive, ele até falou sobre isso depois do título. Disse que tá mais perto de sair do que de ficar do City. Ele só tem mais um ano de contrato. Porra, esses confrontos entre o City e o Liverpool com eles dois vão fazer falta, né, cara? Se tornou durante um tempo ali o principal jogo do futebol mundial. Era o jogo que mais atraía a atenção dos amantes de futebol. Porra, o Liverpool e City, tá maluco? Era loucura, então isso aí vai fazer muita falta. Inclusive, só pra terminar esse assunto, né, o Guardiola foi perguntado sobre a saída do Klopp, cara, ele agradeceu ao Klopp e, cara, o Guardiola tava quase em lágrimas, tá? Se despedindo do Jürgen Klopp, e acho que é um respeito gigantesco que eles tinham um pelo outro, né, e meio que assim, dois treinadores de elite que se empurraram pra cima, né, assim, tu respeita o outro, tu gosta do outro, e pra tu vencer o outro, tu tem que ser a melhor versão de ti mesmo. E acaba que essa rivalidade impulsionou o nível de ambos muito pra cima, né? Porque pra um bater o outro tinha que fazer o melhor possível sempre. Então, tem aquelas frases em inglês assim, né? Greatness recognizes greatness. Os grandes reconhecem os grandes. Game recognizes game. Isso. E aí, cara, realmente foi... Achei bacana, assim, né? Muita gente, eu vi comentando lágrimas de crocodilo, sei lá o quê, porque tem gente que não gosta do Guardiola de jeito nenhum, né? Mas ele tava ali bem emocionado falando sobre o Klopp, então... essa relação deles aí era bem bacana, porque também era uma relação muito de respeito, né? A gente teve outras relações que não eram tanto de respeito, por exemplo, época do Mourinho no Chelsea e o Wenger no Arsenal. Meu Deus, era bolacha pra todo lado. O Mourinho, cada vez que ele podia, ele dava uma provocadinha no Wenger e tal, né? Daquele jeito. O Klopp, na última coletiva dele, ele também falou sobre o Guardiola, né? Perguntaram, se não me engano, foi uma parada tipo, se ele se sentia injustiçado por causa da questão das 115 acusações do City, que é bom sempre frisar, galera, são 115 acusações, não são 115 infrações, porque muita gente fala como se o City já tivesse sido julgado, culpado, condenado, não é assim, cara, não é assim, são 115 acusações, e o Klopp falou, cara, independente das 115 acusações, o Guardiola é o melhor treinador do mundo. Ele fala assim, se fosse qualquer outro treinador no Manchester City, não ganharia 4 Premier League seguidas. Só o Guardiola conseguiria. Os dois, um reconhece o mérito um do outro, né? Porque
Tenho certeza que o próprio Guardiola sabe que, pô, era um deslizezinho ali e ele teria 2 Premier Leagues a menos por causa do Liverpool do Klopp, né? Porque muitas vezes ele não ganhou a Liga com tranquilidade por causa do Liverpool do Klopp.